vocês cliquem aí na abinha avaliações, que tem alguns depoimentos aí de mães que eu atendi, tá? E que relatam como que esse processo melhorou e reduziu os comportamentos de desobediência que os filhos têm, de avaliação, e vem lá os depoimentos que tem para vocês verem que funciona, que tem como, tá? Tem como reduzir, sim. E quero contar um pouquinho para vocês como que eu cheguei aqui, como que eu cheguei nesse processo de, né, por que que a Alessiane tá falando de protocolo menos desobediência, né, o que que é isso, como que eu cheguei nisso, tá? Então, eu quero contar um pouquinho da minha história para vocês, tá? Eu vou resumir um pouquinho para vocês entenderem como que foi esse processo de, né, dentro. Então, para vocês entenderem como que eu cheguei até aqui. Então, foi através da questão da influência de ter trabalhado numa clínica onde era pediatria. Então, daí veio o meu super interesse na área infantil, e também pelo nascimento da minha filha, onde eu pude vivenciar todo esse processo, esses comportamentos de desobediência, e colocar as estratégias que eu implementava com as mães em prática com a minha própria filha também, tá? Tá, mas vamos lá. Vocês me conheceram um pouquinho, contei pra vocês como que eu cheguei até aqui, né? Como que eu cheguei nesse protocolo, mas eu acho que o que todo mundo tá querendo saber, né, todo mundo deve estar ansioso aí para saber como que esse negócio vai funcionar, como que isso funciona. Alessiane, me conta aí, né? O que eu posso fazer para melhorar esses comportamentos de desobediência aí do meu filho? Então, vamos entrar especificamente agora nas estratégias, em como eu posso fazer para reduzir os comportamentos de desobediência aí do meu filho. Eu vou apresentar para vocês 3 erros muito comuns, tá? Que a gente coloca, me coloco também, como mãe, que a gente comete. Então, 3 erros aí que nós acabamos cometendo, tá? Quando a gente tá educando. Primeiro deles, tá? Ignorar a criança no momento da birra. Então, ignorar a criança no momento da birra é o primeiro erro que eu quero falar pra vocês. Por que que isso é erro? Porque ignorar a criança só vai aumentar a birra dela. Vai fazer com que isso continue por muito mais tempo, tá? Então, isso que vai acontecer. Eu quero dar o exemplo seguinte, tá? Uma criança de entre 3 e 4 anos aí, que foi no mercado com os pais, certo? Chegou lá no mercado, viu aquele monte de coisa, e o que que ela quer? Ela quer aquele monte de coisa, ela quer isso, ela quer aquilo, ela quer isso, e quer aquilo. E o pai ou a mãe não vai dar tudo o que ela pediu, né? O pai vai falar, olha, isso aqui você pode, isso aqui você não pode, certo? Então, nesse jeito, né, nessa forma aí que a gente tem, o pai então vai falar não, e o que que vai acontecer? A criança vai começar ali o comportamento de desobediência, de birra. Eu quero, pode chorar, pode se jogar no chão, tá? E aí o pai ou a mãe vai olhar e vai fingir que não tá vendo, vai ignorar aquilo. O que que vai acontecer? Aonde o pai for dentro do mercado, essa criança vai atrás e vai atrás chorando. Ela não vai parar. Ela vai continuar dando a birra dela. Ela vai continuar desobediente. E aí um ponto importante que eu não falei antes de iniciar, existe uma faixa etária aí, principalmente nessa que eu tô dando o exemplo agora, em que a criança ainda não tem o total autocontrole, entendeu? Ela não tá ali desafiando, é porque ela não consegue controlar, ela não consegue lidar ainda com frustração, ela não consegue ainda lidar com o não, entendeu? E por isso que ela tá fazendo aí esse tipo de birra. Então ela vai para um lado, vai para o outro, você vai e ela vai continuar chorando, tá? Não vai parar. O que eu tenho que fazer nessa situação, tá? E aí é um ponto importante. Eu preciso trabalhar os antecedentes, gente. O que é isso? Eu preciso tentar
me prevenir antes de acontecer, tá? Me antecipar do comportamento de desobediência. Bem isso que eu quero falar para vocês. Me antecipar do comportamento de desobediência. Se eu já sei que a criança vai no mercado, que ela vai querer as coisas, que ela vai dar birra e que ela ainda não sabe lidar muito bem com essa questão de frustração, com não, o que eu devo fazer então? Eu devo deixar ela em casa. Eu não vou levar ela. Eu vou evitar que isso aconteça. Tá, Alessiane, mas ela vai ficar para sempre sem ir no mercado? Não. Você vai conversando com ela e vai explicando que chegar no mercado, né, não é tudo que ela pedir que ela vai querer. Você pode trabalhar com combinados com ela, que olha, você pode, né, pedir uma coisa que você vai ter direito, que o papai e a mamãe vai deixar você levar. Enfim, eu vou trabalhando com ela. A partir do momento que eu trabalhei com ela um período, né, eu vou fazer o teste novamente. E aí eu vou combinar antes também com ela. Ó, eu vou te levar no mercado, mas se você fizer aquela birra de novo, né, na hora que eu falar não e você continuar, eu vou... Você vai embora, eu não vou te levar, entendeu? E aí, tá, eu combinei antes com ela. Se acontecer a birra de novo lá no mercado, ok, eu já vou ficar de novo um período de tempo ali, sem levar ela de novo e vou amadurecendo com ela essa questão. Entendeu? Dos comportamentos dela, tá? De que é um item só, que não vai poder pedir tudo, certo? Mas aí, tá, você vai falar pra mim o seguinte, Alessiane, mas como que eu vou saber se meu filho ou minha filha tem esse autocontrole, se eles vão pedir no mercado, se eu nunca levei? Se eu tô lá no mercado, ele tá fazendo a birra, o que eu faço com ela? Entendeu? Eu vou utilizar de técnica de distração. Eu vou tentar distrair ela com outra coisa. Distrair de lugar, tentar de alguma forma distrair, pegar ela no colo, distrair, tentar fazer alguma coisa que faça com que ela tire o foco daquele monte de item que ela quer levar, tá? Eu não vou ceder para ela de maneira nenhuma, mas eu vou tentar fazer com que ela saia daquele foco. Se eu não conseguir, ela continuou ali insistindo, o que eu devo fazer? Eu devo ir embora, infelizmente. Eu devo sair do mercado com ela, tá? E aí explicar que o porquê que você tá saindo do mercado, se de repente você tá, né, com ela, o filho, o marido, enfim, o marido vai embora com a criança, geralmente a mãe fica fazendo a compra, enfim, se eu não conseguir distrair de alguma forma, é disso que essa estratégia que eu vou ter que fazer, eu vou ter que tirar essa criança do mercado. Tá? E aí eu vou conversando com ela até que eu consiga fazer com que ela tenha maturidade aí pra ir entender que é um item só. E isso eu vou conversando com ela, eu vou explicando com ela, tá? Então é esse o processo que a gente precisa, né, nessa situação específica que eu dando. Ignorar não vai funcionar, tá? Deixar ela lá no canto esperneando, não vai. Ela vai ficar esperneando lá, ela vai ver que você saiu do lugar, ela vai no outro lugar, vai continuar esperneando e assim ela vai, o tempo inteiro. Certo? Então é isso que vai acontecer. Então esse é o erro 1, ignorar, não pode, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Técnica de distração, entendeu? Tentar distrair a criança ali naquele momento, não vou ceder de maneira nenhuma. Então eu vou tentar técnica de distração, tá? Se não funcionar, até deixar de sair do mercado naquele momento com a criança, tá? Ou tentar me antecipar, tá? Então são esses dois pontos aí que é importante da gente saber o que a gente precisa fazer, ok? Segundo erro, tá? Segundo erro que muito comum da gente fazer. E aí eu vou falar até pra vocês que num comentário lá no vídeo que eu postei, tinha um comentário de uma pessoa lá, que ela colocou assim, que criança birrenta, ir no psicólogo, saber alguma estratégia aí pra criança birrenta, na minha época era o cinto, né, e postou ainda um monte de foto de cinto, tá? Então esse é o segundo erro, o castigo físico, né, ali a gente entra a questão das palmadas, ou propriamente, né, retirar alguma coisa que a criança gosta, enfim. Então, o castigo em si, tanto as palmadas quanto outro tipo de castigo, também é um erro,
tá? Mas aí vocês podem falar assim pra mim: mas eu já bati alguma vez, já dei algumas palmadas e funcionou. Ou eu deixei ele de castigo e funcionou. Ok, pode até funcionar, mas por um período curto de tempo. A punição em si, que é o nome que a gente chama, ela não se prolonga, gente. Ela não tem consistência, tá? Então a criança, né, por um período de tempo, enquanto ela lembrar daquela dor que ela sentiu ali das palmadas, ou em contrapartida também do quanto que foi chato ela ficar sem um videogame, ou ficar sem o celular, ou ficar sem assistir desenho. Então, enquanto ela lembrar disso, vai funcionar. A partir do momento que ela já não lembrar, de novo ela vai voltar a repetir esse comportamento. Por isso não é uma técnica eficaz, não é uma técnica eficiente, tá? Então eu não posso, essa não é uma técnica que é recomendado, sem contar que, principalmente a questão do castigo físico, eu falo, ele traz traumas, tá? E aí alguém pode pensar aí, tá, mas eu já apanhei quando era criança e não fez nada. Ok, mas eu tenho certeza que você lembra, você apanhou e você lembra o tanto de ruim que foi. E muitas vezes até que eu apanhei por conta de que meu pai ou minha mãe tava bravo, perderam a paciência em si, não era pra tudo aquilo, enfim. Então, é isso que acontece quando a gente usa desse castigo, tá? Então quero citar um exemplo aqui pra vocês, e aí eu vou citar um exemplo de uma criança maior, de uma criança aí de 9 anos, que a mãe pede pra ele fazer a tarefa de casa, tá? A lição da escola, e ele não faz, tá? E como castigo, a mãe retira o celular dele por uma semana. O que o celular tem a ver com ele ter deixado de fazer a tarefa? Aí você pode falar assim, tem sim, ele ficou no celular, por isso que ele não fez tarefa. Ok, pode até ser, tá? Mas não é especificamente daquele assunto, que é a tarefa em si, que ele precisava de fazer, que ele tinha que ter feito, tá? Então, a maioria das vezes que a gente usa, né, o castigo físico ou o castigo de retirar alguma coisa, ele não tem nada a ver com aquela situação. Por isso também que ele não funciona, tá? E então, nesse caso, o que eu preciso fazer, Alessiane? Qual que é o jeito certo? Explica pra mim aí o jeito certo de isso acontecer, tá? De eu fazer. O que eu posso fazer com ela, tá? Eu vou conversar com ela sobre a tarefa, por que ela não fez, as vantagens que ela tem em fazer a tarefa, que ela vai aprender, que ela vai, enfim, vai continuar aí, vai melhor nas provas em si, na matéria. Então eu explico pra ela o quanto que é importante ela fazer tarefa, e eu faço um combinado com ela. Eu vou combinar com ela, ó, todos os dias você tem esse horário para fazer a tarefa, entendeu? Um X de tempo. Eu posso também fazer um combinado do período em que ela vai ficar ali com o celular também, tá? É uma estratégia. E aí eu falo pra ela, ó, se você cumprir todo o tempo ali, fazer as tarefas todo dia, tá? Como recompensa aí, a gente pode até aumentar um pouquinho desse tempo de celular seu, tá? Então, é essa questão em si, ok? E também preciso deixar claro, se ela não cumprir com o combinado, ela vai ter uma consequência que não vai ser muito boa, tá? Então, isso precisa ficar claro. Aí vocês podem se perguntar também, tá, mas aí eu não tô punindo? E eu vou responder pra vocês que não está punindo. Por quê? Porque você combinou com ela antes, tá? E aí eu quero falar uma coisa que é muito importante. Às vezes a gente deixa de conversar, a gente deixa de explicar pra criança, tá? A gente não deixa as coisas claras pra ela. A gente não impõe regras, tá? Muitas vezes aquilo que a gente espera dela, aquilo que a gente quer, tá? Então, isso acaba que ela
não vai fortalecer, entendeu? Então a gente deixa, acha que não vai entender, ou tá fazendo porque eu mandei, eu sou mãe, e é isso aí, pronto, tá? Mas não é assim que funciona, gente. A gente precisa aí, né, combinar com elas, tá? Eu tô vendo que algumas pessoas tá colocando algumas perguntas aqui, tá? Daqui a pouquinho eu vou responder, tá bom? Deixa só eu concluir essa parte aqui que eu dou uma olhada aqui nas perguntas e respondo pra vocês, ok? Mas vamos lá, adiante ali com o terceiro. Mas entenderam, gente, por que o castigo físico e o castigo não funciona? Porque não tem nada a ver com aquilo, na maioria das vezes, com aquilo que a criança fez. Por isso que não funciona. E também por um segundo ponto, ele não é consistente, tá? Não é consistente. Funciona por um período de tempo curto, enquanto a criança está lembrando daquilo que ela ficou sem, ou daquela dor, daquela palmada que ela levou. E depois disso, já não vai ter mais resultado. Só para vocês terem uma ideia de quanto que isso é importante eu tá falando, que eu tenho casos de mães que já tinham tirado tudo da criança. A criança não tinha mais nada. Ela não tinha um brinquedo, ela não podia assistir televisão, ela não podia ficar com o celular, ela não podia nada. E ela continuava ainda desobedecendo, tá? Então por isso que não funciona. Então eu preciso trabalhar os antecedentes lá do primeiro, tá? Trabalhar a questão de como que eu posso prevenir. Eu vou trabalhar essa questão dos combinados que eu falei antes, tá? Eu vou reforçar os comportamentos de obediência que aquela criança tiver, os comportamentos adequados que aquela criança tiver, tá? Então eu preciso enaltecer aquilo que ela tem de bom e corrigindo aquilo, né? Eu vou orientando ela sobre aquilo que ela tá fazendo que tá errado, que não é tão legal, ok? Então, esse foi o segundo exemplo. Daqui a pouquinho vai as perguntas, eu vou responder as perguntas, só um pouquinho, segura aí, gente, segura aí. Então, vamos lá pro terceiro erro, tá? E que esse erro aqui, gente do céu, esse erro aqui não dá. Esse aqui é um negócio escapar com a corda, como diz minha mãe. Então, eu começo a escapar tudo com a corda, tá? Qual que é esse erro então, Leciane? Tão sério? Não fazer nada. Ignorar os comportamentos de desobediência da criança. Ela tá ali fazendo aquela birra, eu já falei pra ela que não podia, ela tá lá fazendo, tá? E aí eu deixo porque eu tô cansada, porque eu não quero estresse, porque eu quero evitar uma guerra. E aí eu deixo ela fazendo ali o comportamento de desobediência. Eu não corrijo ela, tá? E o que eu faço com isso, gente? Eu tô validando aquilo. Eu tô falando que aquilo que ela tá fazendo tá certo, porque eu não tô fazendo nada. Então eu valido. Eu falo pra ela que tá certo, tá? Simplesmente eu tô falando pra ela que tá certo. Então, fazer vista grossa, não corrigir, acho que desses três aqui que eu falei pra vocês, acho que esse é o pior, entendeu? Porque daí eu reforço o comportamento de desobediência, tá? Eu reforço esse comportamento. Então, o que eu queria dar um exemplo, né, simples até aqui. Então, vamos pensar o seguinte: uma criança ali de 6 anos, em que é bagunceira, coloca tudo, joga todos os brinquedos no chão, esparrama tudo, tá? E daí não recolhe, o pai e a mãe pede lá para recolher, ele vai lá e não recolhe, tá? E enfim, eu preciso ir lá, conversar com ele, explicar que ele precisa guardar e fazer com que ele guarde, tá? Nem que para isso eu pegue na mãozinha da criança, tá? Isso eu faço muito lá no consultório, quando as crianças param um brinquedo, chega na hora de organizar, não quer, pego na mãozinha dela, vou lá no brinquedo que tá no chão, pego o cesto, coloco junto com a mãozinha dela, coloco junto, tá? Com a mãozinha dela,
E aí eu vou guardando todos os brinquedos. Porque se eu simplesmente ela não guarda e eu porque eu não quero, né, ouvir nenhuma discussão, eu não quero, né, me indispor ali com aquela criança, eu deixo, então ela nunca vai guardar. Falar, minha mãe vai fazer pra mim mesmo, pra que eu vou guardar? Entendeu? Então por isso que eu não posso ignorar. Se aquilo pode, pode. Se não pode, não pode. Tá? A gente precisa. Só que também isso do pode e não pode precisa estar claro para a criança, tá? Às vezes a gente não deixa muito claro. E aí a hora que elas, né, às vezes desafiam a gente, né, não, e se for menor, entra naquela questão que eu falei, que não é questão do desafiar, que é não tenho ainda o controle ainda bem definido, porque está em desenvolvimento a questão da estrutura cerebral, e aí ela acaba que não consegue ali lidar com aquela frustração, tá? Então, esses são os 3 erros, tá, típicos que eu disse pra vocês, tá? Que a gente não deve cometer de maneira nenhuma, que a gente deve aí, tá? E o importante de tudo isso, quando eu faço a forma certa, tá? Tipo, eu corrijo, né? Aponto para a criança a maneira certa e ela repete, eu preciso reforçar isso para ela, tá? Eu preciso elogiar, eu preciso tá sempre valorizando aquilo que a criança faz de bom, tá? A criança sempre, por mais levada que ela seja, por mais inquieta que ela seja, tá? Ela sempre vai ter alguma coisa ali que é legal, que ela faz de certo. E eu preciso reforçar isso aqui que ela faz de certo. E o tempo todo, tá? Conforme eu vou reforçando aqueles comportamentos adequados que a criança vai tendo, tá? Eu reforço aquilo ali, ela vai deixando aqueles outros que não é tão adequado, tá? E vai fortalecendo aqueles comportamentos ali que são os comportamentos de obediência, que são os comportamentos adequados, tá? Então, é muito importante a gente prestar atenção nisso, tá? Outra coisa que eu quero falar pra vocês, tá? Tudo que a criança faz, vamos pensar assim, de comportamento de desobediência, todo comportamento em si, ele é aprendido, tá? Ele é aprendido. E se ele é aprendido, é porque ele foi de alguma forma reforçado. Aquilo, de alguma forma, para aquela criança, ela entendeu como prazeroso, tá? Ela entendeu como ok, como tá certo. E aquilo foi bom para ela. Então, por isso que ela voltou a fazer de novo. Então, por isso que eu tenho que prestar muita atenção no que eu falo, tá? Em como eu educo, em como eu faço, tá? Porque se ela tá cometendo algum comportamento ali de desobediência, é porque de alguma forma aquele comportamento foi aprendido e de alguma forma ele foi reforçado, tá? Então, por isso que ela tá tendo aquele comportamento. E aí eu preciso trabalhar os antecedentes ali, tentar entender o porquê daquele comportamento, tá? O porquê que ela tá emitindo aquele comportamento, né? E começar a valorizar outros comportamentos e tentar fazer com que ela tire o foco daquele ali que é inadequado para um outro que é adequado, tá? Então, esse é um ponto importante. Então, todo comportamento ele é aprendido, ok? Então, isso que eu quero também deixar claro aí pra vocês. Então, se eu corrijo a criança na hora que ela tá nervosa, na hora que ela tá com a birra, fazendo a birra, se eu falo com ela aquela hora, aquilo que você tá falando, ela não tá escutando. Você só tá perdendo tempo ali, tá? Então, você vai tentar fazer ela acalmar, distrair ela com alguma coisa. Depois que ela se acalmou, daí que eu vou sentar e vou conversar sobre essa situação que aconteceu. Na hora não adianta, tá? Era esse o ponto que eu queria falar antes de falar dessa questão do combinado. Não funciona. Então, eu preciso esperar ela acalmar. Depois que ela se acalmou, eu vou, sento com ela, converso com ela e explico. Então, esse é o máximo que, né, as técnicas específicas aí que já vão dar uma luz para vocês, já vão conseguir ajudar vocês. Então, essa questão da antecipação, do combinado, tá? O que eu falei lá do cartazinho, gente, economia de ficha, tá? A questão também que eu disse pra vocês, né? De conversar com a criança, de que todo comportamento é reforçado, enfim, de alguma forma ele é aprendido,
tá? Então, isso já vai dar uma luz para vocês, tá? Então, esse é o máximo que a gente vai conseguir falar, senão a gente vai ficar aqui horas e horas. Eu queria falar para vocês que eu tenho uma oferta para fazer para vocês. Tenho uma coisa aí para oferecer para vocês, tá bom? Que é o curso completo, tá? Que é o treinamento completo do protocolo Menos Desobediência, tá? Como que vai ser esse treinamento, Aliciane, aí, desse protocolo Menos Desobediência, tá? O protocolo, o que ele tem como objetivo? Ele vai capacitar vocês, tá? Mães aí que estão com essas dificuldades, as mesmas dificuldades que eu passo em casa, como eu falei pra vocês, e que eu oriento as mães a lidarem com os filhos, tá? Que me procuram. Então eu vou capacitar, o protocolo vai capacitar em técnicas que irão fazer com que você lide de forma assertiva com os comportamentos de desobediência, tá? E, consequentemente, reduzindo esses comportamentos de desobediência, tá? Essas técnicas assertivas, elas vão evitar aquelas perguntas que todas as mães fazem, tá? Será que estou fazendo certo? Ou ainda evitar aquele sentimento de culpa que a mãe tem por ter tomado alguma situação, alguma decisão ali no impulso, tá? Então, o protocolo ele vai evitar isso também. Ele é composto de 6 módulos, tá? Então, dentro do protocolo, a gente vai ter 6 módulos. O primeiro módulo é as bases, a gente vai ver as bases comportamentais. Eu falei um pouquinho para vocês, né, dessa questão do antecedente, do comportamento e da consequência. Isso é uma base comportamental, tá? Então, a gente vai aprender nesse primeiro módulo aí os conceitos fundamentais da teoria comportamental, que vai dar base para as estratégias que a gente vai utilizar, que a gente vai aprender, tá? Esse módulo, ele tem a função de alicerce, né? Quando a gente está construindo a casa, a gente não tem que fazer o alicerce ali para que essa casa depois não caia. É a mesma coisa aqui com esse módulo 1, que é o módulo de bases comportamentais, onde a gente vai fazer o alicerce da nossa casa, ok? O módulo 2, que é o entendendo a função do comportamento. Lembra que eu falei que todo comportamento tem uma função, que a gente precisa entender a função desse comportamento para a gente poder reduzir ele? Então, o módulo 2 a gente vai trabalhar específico a função do comportamento, entender qual a função. E vocês vão observar nesse módulo que cada comportamento ele tem uma função diferente, tá? E aí, aqui tá a fórmula mágica, tá? Para educar. Então, entendendo a função do comportamento é onde eu vou entender qual que é a fórmula mágica ali para educar, ok? E não só isso, aí a gente tem o módulo 3, que é utilizando as técnicas de extinção e de reforço diferencial na redução dos comportamentos. Então, esse a gente vai aprender 2 técnicas específicas, que é como fazer para extinguir os comportamentos, tá? E modificar, trocar ele por outro comportamento, ok? Então, a gente vai deixar de reforçar aquele comportamento de desobediência e vai começar a reforçar os outros comportamentos. O módulo 4, a gente vai entender certinho como que foi isso que eu falei para vocês, que é o trabalhando os antecedentes, mudando o ambiente e prevenindo os comportamentos de birra, tá bom? Então, é esse que a gente vai. E aí, a gente vai entender que os comportamentos, eles estão ligados com o ambiente, tá? E que isso vai tornar possível a gente parar de passar vergonha com os comportamentos de desobediência. Então, a gente vai conseguir se antecipar, então a gente vai conseguir parar de passar vergonha, tá? O módulo 5, que é aplicando técnicas de modelagem e modelação. Aqui a gente vai aprender como fazer a manutenção daqueles comportamentos mudados e como a gente traçar metas para mudar aqueles comportamentos ali que a gente ainda precisa reduzir, ok? E aqui a gente vai ampliando o repertório da criança sem utilizar castigo físico ou gritos, tá? Que muitas vezes a gente grita, então o grito também não é benéfico. E o módulo 6, a gente vai ter um módulo 6 inteirinho de apresentação e discussão de casos práticos. Aqui eu vou trazer para vocês, tá? Casos reais, tá? E
as técnicas que foram aplicadas nesses casos, como que ela funcionou, tá? Que jeito que ela foi aplicada. Então aqui a gente vai trabalhar, vai ser um módulo muito bom, rico, que a gente vai trabalhar aí específicos casos reais, tá? Como que eu vou entregar isso para vocês, tá? O protocolo, esse curso Protocolo Menos Desobediência. As aulas vão ser ao vivo, tá? A gente vai ter a realização vai ser quinzenal, tá? Então, a cada 15 dias a gente vai ter uma aula ao vivo, tá? Vai acontecer um módulo, então são 6 módulos. Então, cada um vai acontecer a cada 15 dias. Por que que a gente tá colocando essa questão dos módulos acontecerem quinzenal? Porque daí, conforme a gente vai aprendendo aquela técnica daquele módulo, a gente vai ter aquele período daqueles 15 dias para colocar aquela técnica em prática e verificar ali, né? Ver como que ela tá funcionando, o que que ela precisa, enfim. Então, esse é o ponto, tá? A primeira aula já está prevista para acontecer no dia 18 de abril, tá? De 2023, desse ano, lógico. E depois a cada 15 dias, tá? A gente vai ter essa aula ao vivo. E aí, não bastar esses 6 módulos, gente, eu tenho mais uma coisa para oferecer para vocês. Eu tenho um bônus para oferecer para vocês, tá? Que é um bônus que ele vai ser... Você vai conseguir dar um plus. Você vai conseguir agilizar, tá? A redução dos comportamentos de desobediência, tá? Esse bônus é o seguinte, vocês vão ganhar, tá? Ele é um acelerador. Então, não que os módulos não funcionem, os módulos vão dar certo, mas aí eu tô dando um acelerador para vocês. Algo que vai ajudar a impulsionar mais rápido aí a redução dos comportamentos de desobediência. Que aqui vocês vão ter um processo aí de mentoria. Vocês vão ganhar 4 horas de mentoria em grupo, tá? Em grupo de 3 pessoas só apenas, tá? Então, vai ter reunião comigo e mais 3 pessoas, tá? Então, a gente vai discutir em 4 horas de mentoria que vai acontecer, tá? 1 hora por semana, em cada semana. Então, durante 4 semanas, a gente vai ter um encontro de mentoria num grupo de 3 pessoas, ok? Então, isso vai ser um acelerador. A gente vai poder estudar especificamente o caso dessa pessoa, dessas 3 pessoas, e aí traçar as estratégias específicas, tá? Então, isso é um acelerador, ok? Então, vocês vão estar ganhando esse acelerador aí, tá? Então, esse é o bônus. Já tem gente me perguntando o valor aqui. Calma aí um pouquinho, tá? Vamos lá. Ó, eu quero falar pra vocês o seguinte. Se a gente hoje, tá? Uma sessão de psicoterapia, ela tá... Uma sessão minha. Ela sai no valor hoje, ela tá no valor de R$180, ok? Então, vamos pensar o seguinte. São 6 módulos. Ele vai estar em torno aí, vai dar em torno aí de 15 a 20 horas aí de curso, tá? Se a gente for colocar aí essas 15 horas de curso a R$180, gente, daria um valor aí de 2.700, tá? Só que eu não vou cobrar todo esse valor, tá? Não vou fazer isso pra vocês, tá? Porque como eu disse no início, eu quero alcançar um maior número de mães. Então, eu não vou. Então, eu poderia cobrar esse valor nesse curso, tá? Então, o protocolo com 6 módulos, que vai ter em torno aí de 15 horas a 20 horas de curso, tá? Mais as 4 horas de mentoria que vocês vão ter, que vocês vão ganhar de bônus. A mentoria em trio, tá? Vocês vão fazer um investimento, porque isso é investimento. Isso é para a qualidade de vida de vocês, mamães. Então, vocês vão fazer um investimento aí de 10 vezes de R$59,28 ou R$439,90 à vista, tá? Então, de 2.700, tá? De 2.700, vocês vão pagar ou 10 vezes de R$51,28 ou R$439,90 à vista, tá? Só que, além de tudo isso, eu tenho a garantia. Quero dar para vocês uma garantia desse curso, tá?
Se nos primeiros 30 dias, tá? Você não conseguiu nenhum resultado ou simplesmente não ganhou, não gostou do curso, tá? Eu devolvo 100% do seu investimento, tá? Então, se nesses 30, eu vou dar uma segunda garantia para vocês, ok? Uma segunda garantia. Se vocês, tá? No período aí de 90 dias, não conseguirem reduzir aí pelo menos 30% dos comportamentos de desobediência que a gente mapear aí no início do curso, tá? Se vocês não conseguirem reduzir 30% desses comportamentos de desobediência no período de 90 dias, tá? Eu vou estar oferecendo para vocês uma mentoria, tá? E a gente vai traçar um plano de ação dentro dessa mentoria. Então, a gente vai traçar um plano de ação junto aí, uma mentoria individual para essa que não ficou satisfeito, que não conseguiu reduzir nem 30% aí dos comportamentos, pelo menos 30% dos comportamentos de desobediência. Nós vamos sentar individualmente, vamos traçar um plano de ação e você vai ter aí o prazo de mais uns 90 dias aí para aplicar esse plano. E se mesmo assim não funcionar, tá? Se mesmo assim não funcionar, se você não conseguir reduzir pelo menos 30% dos comportamentos de desobediência, eu devolvo o seu investimento e te dou mais R$500. Vocês têm 3 caminhos agora para seguir, tá? São 3 caminhos. Vocês têm 3 caminhos para seguir depois de tudo isso que eu falei para vocês, tá? Ignorar, achar que não tem jeito mesmo, que o que eu falei é bobagem, que não vai funcionar, que vocês não vão conseguir colocar em prática. Então, vocês têm essa opção, tá? Pode ignorar, achar que a minha criança é assim, vou tentar sozinho, vai continuar sofrendo, tá? Então, ou tentar sozinho, né, que eu já antecipei, continuar batendo cabeça aí, sofrendo, não, eu vou continuar vendo os vídeos, eu vou continuar tentando, eu vou continuar do jeito que eu acho que é certo mesmo e continuar errando, entendeu? Ou aproveitar essa oportunidade que eu tô dando pra vocês, tá? Essa oferta que eu tô oferecendo aqui pra vocês, que é comprovada e que eu dei todas essas garantias pra vocês, tá?